Olá pessoal, bom dia! Eu sou a professora Liliane Peron e hoje a aula é sobre a Grécia Antiga. Espero que você goste e tenha uma boa aula. Essa é daquelas histórias que serão muito valorizadas. Por quê? Por conta do eurocentrismo, tudo que era da Europa era muito mais valorizado, né? Então a história grega vai ter essa supervalorização. Ela é importante na nossa sociedade porque ela se desenvolveu ou influenciou algumas áreas, como a filosofia, história, medicina, matemática, artes, política. Tudo tem a influência grega. Os físicos, né, da Península Balcânica, onde ficava esse território ocupado pelos gregos. Ele foi ocupado no sul da região balcânica, ele se dedicava à atividade marítima. Por quê? Porque tinham poucas terras férteis e também por conta da geografia, né, desvalorizava, as cidades ficavam muito longe umas das outras, então desvalorizou para que eles formassem uma nação mais unificada, digamos assim, né, e eles se organizavam em cidades-estados. Você já sabe o que é uma cidade-estado, são cidades que são independentes, elas têm a mesma cultura, falam a mesma língua, mas cada uma tem a sua própria maneira de administrar a sua realidade. Isso é uma cidade-estado. Então até a dispersão é o período que a gente vai entrar agora, né? No primeiro período nós chamamos período pré-homérico, né? Então nessa parte aqui eles moravam na parte meridional da Península Balcânica, né? Os aqueus que ocupavam aquela região, e eles vão formando então as primeiras comunidades urbanas que eram os argos, tirinto e micenas. Os micênicos habitaram a ilha de Creta, né? E a gente até conhece um pouquinho mais sobre eles, né, popularmente. Os urbanos vão se formar no ano 2000 a.C. em Knossos, Malha e Faestos, né? No século XVIII a.C. vai ocorrer uma grande destruição das cidades e no século XVII, então, a reconstrução dessa cidade. Aí você tem aqui dois grupos que estão ocupando esse território, os cretenses e os aqueus, né? E eles, por morarem próximo ao mar, por se dedicarem muito à atividade marítima, eles eram conhecidos como a talassocracia, que significa o quê? Governo ou predomínio do mar. Então mostrava a importância que o mar tinha na vida deles. No século XIV você vai ter a destruição de Knossos, né? E vai formar então a sociedade creto-micênica ou minoico-micênica, né? E aí vai ter a lenda do Minotauro, que muitos de vocês conhecem. Anos depois da chegada dos aqueus, surgem os jônios e os eólios, que vêm da Europa, né? De origem indo-europeia. Em 1100 a.C. ocorre a invasão dos dórios e aí tem outros povos que habitam aquela região, aqueus, eólios, jônios, eles vão surgir na Ásia Menor. E vai ocorrer a primeira diáspora grega. O que é diáspora? É a dispersão do povo, então é a primeira vez que eles vão se separar. Da primeira dispersão, quando eles vão se separar então, né, até a formação das cidades-estados mais famosas, digamos assim, ou o surgimento delas, né? Você tem ali o período chamado período homérico. No período homérico vai ser quando vão encontrar uns escritos, né, uns poemas que vão atribuir a Homero, especialmente a Ilíada e a Odisseia, que conta a guerra de Troia e as aventuras de Ulisses, né? Essas comunidades elas vão se formando cada vez mais lá na Grécia e vão ser conhecidas como gentílicas ou genos. E essa sociedade ela vai se formando com uma característica bem patriarcal. Cada família, então, tinha o pater família, que era o responsável pela justiça e pela religião da sua família, de todos que habitavam naquela casa. Então, todo mundo estava sujeito às ideias ou ao julgamento do pater família, né? Na economia, eles dedicavam à agricultura e ao pastoreio. Aves, que já não eram muitas, né? Era muita gente para pouca terra. Elas começam a ser redistribuídas agora. Obviamente, as pessoas que eram mais próximas ao pater família, elas tinham o privilégio na distribuição dessa terra. As terras mais férteis ficavam para eles, né? E aí essa vai ser a causa, a segunda diáspora grega. Lembra a diáspora, a dispersão? Eles vão se dispersar, por quê? Porque eles querem procurar mais terras férteis, né? Então vai ser o início da Magna Grécia, aquele território ocupado pelos gregos, então vai se chamar de Magna Grécia. Por que eles foram embora? Buscando mais terras cultiváveis. As maiores cidades-estado mais conhecidas, né? Elas foram Esparta e Atenas. A Esparta, ela é pioneira nas práticas militares e Atenas no modelo democrático de governo. A gente fala que os princípios da democracia, eles surgem em Atenas. Esparta se dedicou tanto ao militarismo, pode ser para proteger suas terras férteis ou porque ela foi fundada pelos dórios, que eram um povo bastante guerreiro, que gostava de lutar bastante. Os espartiatas estavam em cima, periecos e ilotas.
Na economia, eles faziam agricultura, pecuária, artesanato e comércio, né? Assim que se organizavam a sociedade espartana. Na cultura espartana, crianças com defeito físico eram sacrificadas, porque eles entendiam que precisavam ter força física para fazer parte da sociedade, né? A escola do Estado era para meninos e para meninas. A vida militar dos meninos iniciava aos 18 anos e ia até os 60 anos. E eles valorizavam o laconismo, falar pouco. E eram averso às pessoas que vinham de fora, né? Eram bastante forte a xenofobia em Esparta. Foi habitada pelos jônios. Na sua economia tinha o comércio, a agricultura e o artesanato. Aqui tem um pouquinho da pirâmide social, né? Os grupos que ocupavam e que faziam parte ali de Atenas. Apenas a necessidade de dividir a sociedade para melhor administrá-la. Então surge o poder executivo, que era composta pelos basileus, que tinham poder militar e poder religioso, os areopago, que fiscalizavam, e os arcontes, 10 homens que dividiam a função administrativa. Então, dessa maneira, Atenas começa a se organizar politicamente. Primeiros legisladores, aqueles então que vão fazer, né, ou reunir as leis. O primeiro é Drácon. Ele vai fazer muito simples, as leis que já existiam, eles vai reuni-las e escrever para que fique então mais acessível para todas as pessoas. Apenas que você vai ouvir a primeira vez sobre o voto censitário. O que é voto censitário? O voto conforme a renda, né? Ele vai ser usado em várias sociedades posteriormente, mas ele vai se iniciar lá em Atenas. A cidadania que Atenas pregava não era bem assim, né? A população era composta por 400 mil pessoas, dentre as quais 200 mil eram escravas, 100 mil estrangeiros, 60 mil mulheres. Ou seja, todos esses aqui que estavam impedidos de participar na sociedade. Então, 40 mil pessoas apenas é que tinham essa cidadania plena e tinham direito, então, de escolher os seus governantes. Antes eram escolhidos diretamente ou indiretamente, né? O poder legislativo, quem faziam as leis, era composta pelo bulé, era um conselho formado por 500 políticos, e a eclésia, que era uma assembleia deliberativa. E o poder executivo eram compostos pelos estrategos, que eram os líderes, então, de cada uma das cidades e estados. E, lá em Atenas já, quando a pessoa governava de uma maneira que eles não gostavam, ele era retirado do poder e ficava, então, no ostracismo, 10 anos sem poder exercer qualquer cargo público, ok? A aula de hoje fica por aqui. Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre as guerras, então, que vão acontecer lá na Grécia. Um forte abraço e até mais!